Muito se tem comentado sobre as modificações que a reforma tributária vai trazer para o dia a dia das empresas, desde o destaque dos novos impostos na nota fiscal, a alíquota, base de cálculos, regimes diferenciados. Mas enquanto muitos empresários estão preocupados com a alíquota que vai vir, poucos estão olhando para uma variável silenciosa. O fluxo de caixa que tanto se fala que vai ser necessário com a reforma pode estar parado dentro da própria estrutura tributária atual. E dentro disso tudo, eu penso que o sistema atual pode servir como propulsor para muitas empresas que sempre se mantiveram distante de um olhar mais atento para os pagamentos passados. Até o final do vídeo, eu vou explicar como transportadoras de carga podem aproveitar da boa maré que o noticiário vem assinando para otimizar o seu fluxo de caixa e estar preparado para a reforma tributária. O setor de transporte de cargas convive historicamente com um complexo emaranhado de tributos que varia desde a origem, destino e o tipo de carga. Esse modelo vai sofrer mudanças significativas com o nascimento da CMS e do IBS e com o fim do ICMS, do PIS e da COFINS. Mas aqui está o ponto que poucos estão discutindo. A reforma não vai ser neutra para todo mundo. Empresas que entrarem na transição com estrutura de crédito organizada vão ter vantagem. Empresas que entrarem descapitalizadas sentirão uma pressão imediata. Além da revisão dos contratos, especialmente daqueles de longo prazo, as transportadoras devem estar atentas ao impacto que a reforma vai trazer para o fluxo de caixa delas. Porque a nova sistemática de crédito e débito não é um detalhe meramente técnico, é uma variável competitiva. Ela pode determinar quais empresas seguem no mercado e quais empresas vão deixar de existir por dificuldade na própria competição. E é justamente nesse ponto que o período de transição já iniciado nesse ano de 2026 pode ser o motor para a entrada de algumas empresas com maior fôlego de caixa nos próximos anos. E para compreender isso, nós precisamos voltar ao sistema atual. Existe um debate que remonta à origem da Lei Complementar 87 de 96, a chamada Lei Candir. Desde a criação da lei, discutiu-se a amplitude da base de crédito do ICMS, o que gerava crédito, o que era considerado mero uso consumo. No âmbito federal, a discussão foi bem semelhante. Quais insumos gerariam crédito de PIS e COFINS? E durante anos, o debate orbitou em torno de um ponto central: o que é insumo para a atividade empresarial. E foi aí que surgiu o chamado teste da subtração. Se eu retirar determinado item da operação, a atividade se torna inviável? Se a resposta for positiva, estamos diante de um insumo essencial. E esse critério ganhou força após mais de 2 décadas de discussão judicial. E aqui, maior ponto estratégico. Quando o judiciário consolida o critério, ele cria previsibilidade. E previsibilidade cria oportunidade. Essa consolidação é relativamente recente. Ou seja, existe um espaço temporal relevante para revisar aquisições realizadas ao longo dos últimos 5 anos. E o que pode existir nessas aquisições? Muitas vezes, dinheiro escondido. Esse dinheiro se chama crédito escritural. O imposto que incidiu no custo de aquisição dos insumos pode virar crédito e retornar como forma de abatimento, tanto dos tributos atuais quanto dos novos tributos no período de transição. Agora pensa nas despesas com manutenção dos caminhões, peças de reposição, pneus, freios, combustível e todos os serviços que são indispensáveis para a operação. Se esses elementos são essenciais para que o caminhão continue rodando, a discussão jurídica é objetiva. Estamos diante de insumos? Se sim, estamos diante de crédito. E esse crédito significa uma redução do pagamento, uma redução de desembolso mensal. Agora, trazendo isso para algo um pouco mais concreto, recentemente eu analisei a operação de uma transportadora de 6 caminhões e que estava operando no lucro real. Só no primeiro semestre de 2024, essa empresa faturou mais de R$1 milhão e rodou aproximadamente 250 mil quilômetros. Sabe qual foi a margem líquida no período? Algo próximo a 5%. Agora presta atenção em mais 2 dados. Somente com folha de pagamento, em um semestre só, o desembolso foi superior a R$98 mil. Os custos fixos estavam em torno de 20% do faturamento. O combustível, considerando uma média de 2 km por litro, consumiu mais de R$3 mil
num serviço que estava em torno de R$ 8.000. Quando a gente abre a planilha de manutenção, os números chamam muito a atenção. Troca de pneus, sistema de freios, filtros, lubrificação, manutenção preventiva. Só de pneus, um conjunto de pneus de uma caneta pode ultrapassar facilmente dezenas de milhares de reais ao longo de um único ano. Agora conectando isso com o crédito lá do início. Se parte relevante desses insumos, diesel, pneus, componentes de freio, peças estruturais, tudo isso estiver gerando crédito e não estiver sendo corretamente aproveitado, o impacto não é pequeno. Em uma empresa com uma margem líquida de 5%, qualquer crédito adicional altera completamente essa dinâmica, altera até o próprio capital de giro. E não estamos diante de um detalhe fiscal, mas sim de um detalhe, de uma consequência que gera a sobrevivência operacional. Agora trazendo isso no gancho com a reforma tributária. Na transição para CBS e IBS, a lógica da não cumulatividade vai ser ainda mais ampliada. Empresas que já entenderam como funciona o mecanismo de crédito entram na nova sistemática com maturidade operacional. Empresas que ignoraram essa lógica continuam pagando imposto como custo definitivo e não tem nenhum problema. Mas, enquanto uma empresa utiliza crédito para reduzir o desembolso, a outra financia o sistema sem nem perceber. E no serviço de transporte, onde a margem muitas vezes é bem apertada, essa diferença pode definir quem precifica melhor e, por consequência, quem perde o contrato e quem ganha o contrato. Tributo deixa de ser apenas uma mera despesa e passa a ser, dentro dessa transição da reforma tributária, um instrumento de estratégia. Existe uma camada invisível de gestão tributária que poucos empresários acabam enxergando. Ela não aparece no DRE de uma forma explícita, ela aparece na eficiência. A empresa que revisa o passado tributário não está buscando um benefício fiscal ou algo inexistente, ela está organizando a própria estrutura financeira. Isso é especialmente relevante agora, porque a reforma não vai perdoar as estruturas frágeis ou desorganizadas. Ela vai expor as fragilidades e vai premiar quem está organizado, vai premiar a organização. Agora, retomando a questão central, a reforma tributária vai mudar o futuro. Isso é incontestável, mas o sistema atual pode financiar essa mudança. Revisar essas despesas passadas pode significar crédito, e o crédito pode significar caixa. Caixa, vantagem competitiva. E vantagem competitiva no transporte de cargas pode significar permanência no mercado e uma permanência mais segura, mais tranquila dentro dessa transição toda. Se essa reflexão faz sentido para você, acompanhe o canal. Aqui eu não vou falar apenas de lei, eu vou falar de como a lei impacta no resultado da empresa. E me diga nos comentários, você sabe hoje o quanto da sua operação pode estar gerando crédito e não está sendo aproveitado? Porque em ambiente de transição, quem entende o sistema joga com vantagem.